Santo de Deus, venha e enalteça Jesus Cristo através de cada um de nós. Use-nos para proclamar seu Evangelho. Torne a tua palavra viva em nossos corações, iluminando nosso entendimento. Compartilhe conosco a tua verdade. Enriqueça nosso momento de oração e brilhe para que todo esteja atraído para a cruz do Calvário. E que nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós. Amém. Paz, igreja. Vamos ter uma palavra hoje para vocês. Espero ser breve, porque só Deus sabe de tudo. Eu quero já começar chamando 3 pessoas corajosas aqui, rapidinho, para fazer um negócio. Quem se oferece? 3 pessoas. Ah, bom, então. Vocês só esperem um momentinho, que eu vou falar para vocês, eu vou escrever. Coisa rápida. Tem que ter coragem, tá? Porque eu vou fazer aqui. Alguém se vai rapidinho? Vocês 3 vão ler juntos isso daqui. Mas é pra ler, peraí. Isso, é pra ler firme, entendeu? Os 3. Tá bom? Eu vou colocar. Peraí. Lê primeiro então. Igual um grito de guerra, tá bom? Igual um grito de guerra. Isso. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo e bato nele todo dia. Gente, eu chamei vocês 3 porque, querendo ou não, vocês não sabem o que ia acontecer aqui, né? O que eu pedi pra vocês fazerem. Então tem que ter coragem pra vir aqui sem saber o que vai fazer. Por quê? O tema da minha pregação é vivendo um evangelho com ousadia. Um evangelho de ousadia. Então vou começar aqui. Todo mundo já sabe do nosso chamado comum, né? O chamado que todos nós temos, que é o ID. O ID por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é um chamado que a gente tem em comum. Cada um nasceu com um propósito na vida. Deus já criou a gente com um propósito. Só que todos nós temos esse chamado. Esse chamado ele está em Marcos 16, 15 e Mateus 28, 19. Eu creio que todo cristão conhece, né? Ou deveria conhecer. Deixa eu ver aqui para baixo, que achar um ângulo que essa luz não... Tem astigmatismo, aí esse negócio que apaga. Então esse chamado todo mundo já conhece. E a gente tem que buscar viver ele. Um evangelho de ousadia. Vocês vão entender o porquê ousadia. A gente precisa viver um evangelho com ousadia. Esse chamado, todo cristão tem que buscar viver ele, certo? Só que a gente acaba caindo no conforto na hora de viver esse chamado. A gente vem aos cultos, quarta, domingo, e acaba vivendo uma rotina, transformando o evangelho numa rotina. Então a gente esquece de viver esse chamado, que foi o mais importante que Jesus deu para todos, né? Que a gente pode fazer em conjunto. Como eu falei, cada um tem o seu propósito de vida. Mas pregar o evangelho é para todos. Todos os cristãos têm que ter esse propósito de vida, pregar o evangelho. Só que, como eu falei, a gente acaba caindo na rotina. E a gente se acomoda. E até demais. A gente se acomoda na hora de viver o evangelho. Eu vou pedir agora que vocês abram em Romanos 1. Vocês vão entender o perigo
se acomodar. Aqui em Romanos, Paulo ele escreveu o que Deus fez nessa época aqui com eles, né, com os romanos, o que eles estavam vivendo. Romanos 1:18. Todos acharam? Quem abriu? Amém? Vou ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois os que podem conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Prestem atenção nesse versículo. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Aqui, os romanos, eles tiveram incredulidade, né? Mesmo Deus estando com eles, logo após tendo a crucificação de Jesus, tudo isso, a pregação, o conhecimento que eles tinham, eles não acreditavam em Deus. Tanto que aqui no versículo, aqui no finalzinho vai falar que os seres humanos são indesculpáveis, né? Desde a criação, tudo que Deus fez desde a criação comprova a existência dele. Só que o que eu quero trazer aqui, a ênfase nesse texto, por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles. Aqui, o que acontece com todos nós? Quando a gente começa a almejar algo, a palavra fala que o pecado ele começa... o pecado ele é tudo aquilo que já tem dentro da gente, né? Que atrai a gente. Sendo concebido, ele gera morte. Então aqui, Deus ele entregou às pessoas, aos corações, o desejo deles. Então é como se fosse, você já está no pecado, você já está sujo, Deus te entrega para você viver mais ainda. É como se Ele te desse uma liberdade de viver isso. E aqui, o que eu quero trazer? Em relação a pregar o Evangelho, quando a gente fica nesse conforto e não reconhece a urgência e a necessidade e o chamado de Deus, é como se a gente não acreditasse naquilo que Deus chamou a gente para fazer. E nisso, a gente se torna covarde. Todos sabem que os covardes não herdarão o reino dos céus. Mais para frente eu vou falar sobre isso. E Deus ele entrega a gente a esse conforto, que eu quero dizer, né, trazendo esse versículo. Deus ele já entregou para a gente, já falou o que a gente deve fazer. Só que quando a gente cai nesse conforto, nessa preguiça de querer fazer algo, a gente fica estagnado. E Deus ele vai permitindo a gente ficar mais parado ainda, e cada vez afundando, né? Vamos para o próximo. Basicamente, essa área de conforto é a carne sendo manifesta. Porque a carne ela faz de tudo para a gente não pecar. Teve uma vez que a pastora pregou aqui com o pastor Davirei, e o tema da pregação deles era destronando a natureza humana para que Cristo reine. E quando a gente, trazendo de novo esse conforto, é a carne se manifestando, a gente precisa cada dia destronar essa nossa natureza preguiçosa, né? De querer viver o Evangelho. Um Evangelho com coragem, um Evangelho de ousadia. A gente precisa destronar a natureza humana.
E é assim que Cristo reina na nossa vida. A gente costuma pedir para Deus encher, tem aquela música Enche-me, Deus encher cada vez mais, enviar a gente, só que acaba sendo uma hipocrisia. Porque se Deus enche a gente não está disposto a transbordar, é um egoísmo muito grande. E eu vi um vídeo também de uma mulher falando sobre essa questão da gente pedir para Deus encher. É algo muito estranho se você for parar para pensar. Porque a partir do momento que a gente aceita Cristo e a gente se torna um só com Ele, a gente não tem que pedir para Deus como se Ele estivesse fora, entendeu? Para vir para dentro. Ele já está aqui dentro. A gente tem que pedir para que se manifeste na gente, mas não que venha de fora. Encher é um ato de vir de fora para dentro. E a gente tem que pedir para que Deus ele se manifeste de dentro para fora, porque Ele já está dentro da gente. A partir do momento que a gente aceita Cristo e se batiza, tem um batismo do Espírito Santo, então a gente precisa ter essa certeza até para nos ajudar, porque você sabendo que Cristo está dentro de você, é muito mais fácil você fazer algo, porque você sabe que Ele já está dentro de você. Você não precisa assim pedir para que Ele enche de você de algo, que não seja a presença, né? Mas que Ele se manifeste mesmo. Não para encher com esse pensamento de que tem que vir algo ainda para dentro de você, né? E sim peça para que Ele se manifeste, que Ele está dentro de você. E como eu falei, não adianta a gente pedir para ser cheio de Deus se a gente não quiser transbordar. Esse pensamento de transbordar, de manifestar aquilo que já está dentro de você, tem que ser algo intuitivo, algo que você queira realmente que as pessoas conheçam aquilo que você já viveu, conheça aquilo que Deus já te entregou, e assim você vai conhecer também o que está dentro de você, a partir do momento que você começa a transbordar. Deus, Ele sempre fará de tudo para que a vontade dEle seja feita. Aqui nos Evangelhos, depois que Cristo foi crucificado e ressuscitou, começou as perseguições, né, dos cristãos. Na história a gente vai ver tudo isso ao decorrer da história, não só na Bíblia, mas na história mesmo, nos livros, tem as histórias dos judeus, dos cristãos e como eles foram perseguidos. E Deus, Ele permitiu a perseguição depois do... Eu vou pedir para vocês abrirem Atos 11, por favor, para entenderem essa perseguição que eu estou falando. Deus, Ele nunca vai deixar de fazer a vontade dEle. Os métodos a gente não conhece. Ele vai usar os métodos dEle que for. Se você não aceitar ser um instrumento de Deus, Ele vai fazer de alguma forma. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Atos 11, versículo 19. Posso ler? Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor. Aos gregos, que a gente sabe, são os não-judeus, então não eram aqueles que faziam parte da promessa, né? E começou ali a se espalhar o Evangelho. Como ocorreu a perseguição, os cristãos começaram a se espalhar. E assim a palavra foi sendo espalhada, porque eles estavam tudo num lugar só. E como Deus Ele queria que todos soubessem da palavra, né? Não só os judeus, mas os gentios, os gregos, todos depois da crucificação de Cristo, têm direito à salvação e a se tornar filhos de Deus. Ele queria que o Evangelho fosse espalhado. Então, com essa perseguição, os cristãos começaram a se espalhar e a palavra dele foi sendo espalhada pelo mundo, né? As igrejas foram se formando e assim foi se espalhando o Evangelho.
Então, o que a gente vê aqui? A perseguição, eu acredito que foi propósito de Deus também, né? Essa perseguição, porque ela fez com que o evangelho se espalhasse, com que os cristãos começassem a fugir e pregar onde eles estivessem. Só que o que acontece? Muitas das vezes, claro, Deus ele vai fazer a vontade dele, né? O que for preciso ele vai usar para poder pregar, para poder, o que for para ser feito ele vai fazer, se você não aceitar. Deus ele quer que a gente pregue aonde a gente está mesmo. Muitas das vezes não é necessário uma perseguição, não é necessário uma morte, não é necessário nada demais, a não ser você abrir a sua boca e pregar. Então, às vezes é só você dizer sim para o Evangelho, dizer sim para Deus, que Ele vai fazer a vontade dele. Só que se você não aceitar, ou Ele envia alguém para fazer, ou Ele dá o jeito dele. E assim começaram, a surgir os pequenos grupos. Algo interessante é que a Assembleia e chamados para fora, a frase chamados para fora tem o mesmo significado em grego, que é ekiklesia. Então, assembleia ou chamados para fora tem o mesmo significado. O que eu quero trazer aqui da visão assim, que Deus ministra no meu coração há um tempo, do que Ele ministrou também, do que Ele falou comigo, é a gente querer sair de quatro paredes, sabe? A gente fica muito aqui na igreja. A igreja ela é fundamental para a gente adorar, para a gente estar em comunhão. A comunhão é necessária. Nós somos a igreja de Cristo juntos. Todos nós juntos somos a igreja de Cristo. Então a igreja ela não é sobre muros, não é sobre teto. A igreja, o termo igreja não é isso. Igreja é um grupo de pessoas, entendeu? Então a gente associou a igreja a templos. Não que isso seja desnecessário, a gente está reunidos aqui, como eu falei. A comunhão ela é necessária, estar na igreja é necessário, você exerce o seu ministério. Só que hoje em dia, eu creio que a maioria dos cristãos, como eu falei, eles começam a se acostumar e a gente começa a querer realizar tudo só dentro da igreja. Eu vou exercer meu ministério dentro da igreja, eu vou viver o que eu tenho com Deus dentro da igreja. Só que a gente tem que querer sair para fora. É o chamados para fora, que nem tá aqui mesmo significado de assembleia no grego, da palavra, mesma origem, de ekiklesia em grego. Chamados para fora, é você querer sair. Então a gente tem que ter isso em mente e começar a querer literalmente, não só sair e querer viver algo extraordinário, mas no simples mesmo. Eu digo não montar movimentos gigantes, algo que chame atenção, mas é viver o evangelho fora da igreja, sabe? É querer ser cristão fora da igreja, porque muitos cristãos são cristãos aqui dentro. Eu conheci vários na escola que eu só descobri depois que eram cristãos. A gente só sabia que era cristão porque uma hora falou, mas não tinha comportamento, não fazia questão de falar, sabe? Então, eu acredito que esse cristão é o cristão que acha que só fazer tudo na igreja já está bom, já está o suficiente. Ou os recursos que ele tem é para ser feito na igreja, só que todos os recursos que a gente tem é para a gente usar também para fora, para alcançar pessoas. O mundo, a palavra fala, a Bíblia fala, que ele jaz no maligno. Então, lá fora, tem pessoas precisando ouvir da gente, precisando do nosso ato de coragem, de ousadia, de sair da bolha e pregar para ela, entendeu? Não só pregar, mas às vezes um abraço é o suficiente, é o que Deus quer que você faça naquele momento. Então, esse ato de ousadia, o evangelho de viver, o significado de ousadia, gente, é coragem, É coragem e tudo que remeta a coragem mesmo, sabe? É o significado de ousadia. Então, às vezes o que Deus ele quer no momento é você estar num ponto de ônibus, tem alguém que precisa do seu abraço e você vai ter que dar um abraço. Então, às vezes para você não é fácil entregar um abraço, porque talvez você também precisava de um, mas Deus ele vai querer que você entregue esse abraço, porque na vida daquela pessoa vai fazer total diferença. Às vezes essa pessoa, no outro dia, ela iria tirar a própria vida,
Às vezes essa pessoa ela precisava sentir um carinho que ela nunca sentiu, sabe? Um carinho que ela não precise pedir, um carinho que ela sinta mesmo que veio de fora, entendeu? E Deus, ele ama as pessoas. Através desse abraço, talvez, ela sentiria o amor de Deus. Nós somos cartas lidas. E isso é muito importante a gente ter na nossa cabeça. A gente precisa ser uma carta que as pessoas leiam Cristo na gente. As pessoas precisam olhar pra gente e literalmente começar a ler Cristo na nossa vida, entendeu? Através dos nossos atos, através da nossa maneira de se comportar. E elas precisam sentir isso. Então, às vezes, através de um abraço, você é importante, essa pessoa ela vai sentir Cristo. Não é só em questão sobre você, entendeu? Que ela precisa sentir de você. Às vezes ela pediu um sinal para Deus e Deus ele mandou você fazer. Então esse ato de ousadia, eu confesso que, por exemplo, talvez eu não teria coragem. Nunca me ocorreu em chegar em alguém desconhecido, né? E eu ter que dar um abraço assim, do nada. Alguém que eu nunca nem vi. Então eu não sei como eu agiria, mas provavelmente eu tentaria dar esse abraço, né? Porque já me ocorreu outras situações e Deus pediu para que eu fizesse algumas coisas e eu fiz. E é incrível, gente, quando a gente começa a ver, literalmente aquilo que eu falei, é ver Deus saindo de dentro para fora, sabe? Porque quando você começa a viver o Evangelho, você começa a ver que dentro de você habita um Deus, entendeu? E Ele se comunica com você, Ele fala com você, Ele te ensina, Ele te ama e Ele ama outras pessoas através da sua vida. Então é muito lindo você começar a ver Deus saindo de dentro para fora, entendeu? Você transbordar. Então eu não sei como seria essa questão do abraço, né? De falar eu te amo talvez, mas é muito importante a gente estar sempre disposto a querer dar esse passo, né? Do nada, assim, Deus ele pede pra gente fazer algo. Então, para viver o Evangelho, realmente você tem que ser corajoso, porque Deus ele pede coisas simples, mas que pra gente é algo muito grande fazer, entendeu? É simples você dar um abraço. Se você conhece alguém, você dá um abraço. Mas você dar um abraço numa pessoa desconhecida, para algumas pessoas é bem difícil, entendeu? Então, para viver o Evangelho mesmo, um Evangelho simples, gente. Não um Evangelho extraordinário, mas um Evangelho simples. É preciso de coragem, é preciso de ousadia. É preciso você estar preparado para isso. Como eu falei, o Evangelho, se eu fosse resumir em uma palavra, eu iria resumir em amor. Porque o Evangelho, como já é visto, a gente precisa sair da nossa área de conforto, né? Para agradar ou a Deus, aliás, sempre agradar a Deus, mas às vezes agradar alguém que precisa naquele momento, né? Claro, você agradando a uma pessoa, você amando uma pessoa, você vai estar amando a Deus. A palavra fala que se você não ama a Deus, se você não consegue amar o próximo, você não consegue amar a Deus. Então é muito importante você saber liberar amor pelo próximo. E não só amar a quem te ama, é amar a quem não te ama, amar quem não te dá motivos nenhum para você amar, mas você amar e saber que tem um Deus que ama aquela pessoa incondicionalmente, assim como te ama. Então, se você é uma pessoa que não consegue liberar perdão, não consegue ter ações que manifestam amor, você não consegue amar a Deus. Quando eu li isso, eu achei muito forte, porque tem pessoas que têm dificuldade de amar, na simplicidade mesmo, né, de ter esses sentimentos. Então, a palavra vai falar, eu vou abrir só para não ficar em minhas palavras, que eu gosto de mostrar que a palavra realmente está falando isso, no literal. Abre em 1 João 4, 20. Gente, minha voz ainda está um pouquinho estranha, um pouco fanha, porque eu fiz uma cirurgia não tem nem 20 dias para tirar as amígdalas, e é um processo bem chatinho. Fica inchado, aí tem dia que eu acordo não falo nada, tem dia que eu acordo falando igual Stitch, com a voz assim, sabe, meio estranha. Mas em 30 dias eu vou estar 100%. E ocorreu tudo bem, graças a Deus não teve nada de errado. 1 João 4, 20.
Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha como é forte, gente. Se a gente não consegue amar a pessoa que está do nosso lado, que a gente consegue ver, tocar, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Né? Precisa de fé, precisa de intimidade, necessita de você. Deus ele se manifesta para a gente, só que a gente tem que estar disposto para Ele, né? Então aqui é muito forte isso daqui, porque você não consegue amar a pessoa que está do seu lado, então obviamente você não vai amar alguém que você não vê, alguém que você não consegue tocar. E quando você faz algo por alguém, seja Deus mandando ou não, né? Aliás, Deus ele não manda, né? Ele fala pra gente, ele deixa a gente fazer, né? A nossa vontade. Infelizmente, eu gostaria que às vezes Deus obrigasse assim, que muitas coisas seriam melhor. Mas só que ele dá o livre-arbítrio, justamente por amar a gente, né? Então ele fala o que a gente deve fazer. E a gente, querendo ou não, a gente faz. Então, quando você faz algo para alguém, amando aquela pessoa, automaticamente você está amando e agradando a Deus, vivendo o Evangelho, né? Então, para mim, o Evangelho ele é amor, é muito importante. Continuando nessa questão lá fora, das pessoas lá fora, a gente precisa tirar um pouco desse egoísmo que a gente tem, né? De eu já estou na igreja, está tudo certo, está tudo bem, eu não preciso de mais nada. Só que tem pessoas morrendo, tem pessoas precisando da gente, né? Deus ele pode muito bem alcançar essas pessoas, só que ele dá a oportunidade da gente querer fazer. Ele dá a oportunidade da gente dar esse voto de confiança para Ele. Fora que Ele entregou dons para a gente para serem usados. Então, Ele quer que a gente manifeste esses dons, que a gente manifeste a glória dele, porque Ele criou esses dons. E tem pessoas lá fora que necessitando realmente. A palavra vai falar que muito é a colheita e poucos são ceifeiros. Então, não, perdão, deixa eu achar aqui, para mim ler certinho. Isso, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. É esse, né? A colheita. Então tem muita coisa para ser feita, gente. Eu falo isso, hoje em dia eu acredito que tem muita gente que vive o Evangelho com coragem, né? Muita gente se expondo, muita gente se entregando realmente para viver o Evangelho. Só que também tem muita gente não vivendo. Tem muita gente que precisa viver esse Evangelho. E já pensou se todos saíssem, se reunissem e mostrassem quem está com a gente, entendeu? Mostrassem o amor. Porque o que eu acho que fala mais não é algo grande, algo grandioso. Não é eventos, mas é no simples mesmo. O que fala mais é você chegar, você dar um tempo de qualidade para alguém que está precisando ser escutado, né? É você estar disposto a ajudar alguém que precisa. Então, o que fala mais não são eventos que a gente faz lá fora. O que fala mais são as nossas atitudes. Era o que Cristo fazia. Não tinha culto de jovens na época de Cristo, entendeu? Tinha Cristo andando e realizando ações de graça, milagres. E entrando no que Jesus faria, ele deixou lá em João. Deixa eu ver aqui.
Olha o que Jesus ele vai falar para os discípulos. João 14, 12. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores também, as obras que eu faço. Não, fará também outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então, aqui Jesus ele vai falar que se a gente crê nele, claro, aqui em João também vai falar que a gente deve, se a gente pedir algo ao Pai no nome do Filho, ele fará. Então, se a gente crê em Jesus, a gente consegue fazer coisas igual ele fazia, né? Seja, não os milagres, claro, você não vai ser como Jesus, porque Jesus ele era Deus também, ele era 100% homem e 100% Deus, mas aqui que ele vai falar são até os milagres também. Eu creio que Jesus ele pode curar através das nossas vidas. Não quer dizer que a gente tem poder, o poder ele não vem da gente. Se a gente crê em Jesus e naquela maneira a gente sabe que Jesus habita dentro da gente, a gente consegue fazer coisas igual ele fazia e até maiores. Então, a gente não precisa temer ao se deparar com alguma situação que Deus pede pra gente. Porque aqui mesmo na palavra ele já nos deu a segurança que se a gente crer nele, realmente a gente tiver fé naquilo que ele está pedindo, ou naquilo que a gente precisa fazer, a gente vai conseguir fazer. Entendeu? O nosso propósito, gente, tem que ser maior do que nós. O seu propósito tem que ser maior do que você. O pastor ele disse isso quarta passada. E eu achei muito forte. Porque se o seu propósito, você enxerga que o seu propósito ele é maior do que você, ele é mais importante do que você, porque o que precisa ser feito é muito mais importante do que você quer fazer, você abre mão de coisas que te agradariam para viver o seu propósito. Então, o seu propósito tem que ser maior do que você. Foi uma frase que o nosso pastor disse. E uma que o seu Carlos Eloy, falou também que se você não cumpre o seu propósito, você não se sente mais parte do meio. O cristão de verdade que sabe que ele tem algo a ser feito, que ele veio para uma missão, ele sabe que ele tem que cumprir. Então, quando ele não vive essa missão, ele não se sente parte do meio, porque ele sente que ele não está cumprindo o propósito de vida dele. Eu acredito que todos nós deveríamos sentir isso ao não realizar, né? Ao dizer não para o nosso propósito. Todos nós deveríamos ter esse sentimento, não se sentir parte do meio. Eu acho que deveria ser algo natural, porque quando você começa a sentir que tem algo de errado, porque você está parado, porque você não está agindo, não está vivendo realmente o que Deus te chamou para viver, e você tem esse sentimento de estagnação, sabe, de que você não faz parte realmente, que você não está cumprindo. Eu acho que deveria ser um sentimento natural. Significa que você está no caminho certo, né? Assim, é o Espírito Santo te convencendo que você tem algo errado, está fazendo algo de errado, ou deveria fazer algo. Então, esse sentimento, quando você sentir esse sentimento, busque viver o seu propósito com ousadia, sem ter medo. A gente não pode ter medo, porque Deus ele não vai pedir, ele pode pedir coisas extraordinárias aos nossos olhos, mas também ele vai pedir coisas simples, como eu falei no início da palavra. Frase do pastor: a vida só faz sentido quando descubro o porquê estou aqui. E eu estou lendo o livro, já tem mais de um ano, porque eu li vários outros livros enquanto eu comecei ele, né? Eu comecei ele é bem grandinho, tem umas 500 páginas, para mim é grande, mas eu comecei a ler ele e no meio do caminho fui terminando outros livros, comprei outros e fui lendo. Aí eu não terminei ele, mas já estou no finalzinho já. O nome do livro é Uma Vida com Propósito. Até hoje eu não li livro melhor do que ele. É um livro assim, sabe, que você começa a ler, você parece que você nunca ouviu aquilo, sabe, é algo novo para você. É surreal para mim esse livro. Eu acho que todos os cristãos deveriam ter, recém-convertido, quem já vive muito tempo na fé, eu recomendo. É Uma Vida com Propósito. Então lá, o escritor, ele
começa a falar sobre realmente o propósito, né? Que a gente nasceu com um propósito de vida, a gente nasceu para viver esse propósito. Os planos que a gente faz aqui pra gente são planos nossos, mas Deus ele já tem um plano pra gente, né? Então, o nosso pensamento todo dia deveria ser realizar o propósito a qual eu já vim nessa terra para fazer, entendeu? A qual eu fui chamado, a qual Deus no ventre da minha mãe me deu dons, porque Deus ele dá dons pra gente viver. Tem vocações, cada um tem vocação, algo que na sua área você consiga fazer bem, né? Deus ele deu vocações a todos. Então esse livro ele é muito bom. E essa frase aqui, pra mim, desde quando eu comecei a ler o livro, quem falou foi o pastor, né? Mas no livro ele vai abordar vários assuntos assim. A vida só faz sentido quando eu descubro por que estou aqui. Porque quando você não sabe ainda o porquê Deus te chamou, é como se você não soubesse quem você é, né? A partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente cria uma nova identidade. No caso, a gente não cria, né? Perdão. Nesse livro, eles falaram sobre isso, sobre essa questão de criar uma nova identidade. Na verdade, você começa a exercer a identidade que Cristo criou para você, né? Desde quando a gente nasceu. Então, quando a gente está no mundo, é uma identidade que o mundo caracterizou, né? Onde a gente começou a se moldar, a criar características para a gente. Então, quando você conhece Cristo, você começa a ser quem você realmente é, o seu verdadeiro eu. Então, é criar uma identidade, né? É aparecer aquela que já tinha sido criada. Nesse livro vai abordar esse assunto. Precisa viver o evangelho de ousadia. Eu vou dar um exemplo que acredito que todos conhecem, que é pregar. Por exemplo, na Coreia do Norte não pode entrar Bíblia, nada com isso. Eu acredito que todos aqui devem saber. E existem pessoas, missionários, que vão daqui do Brasil, acredito que do mundo inteiro, para lá. Então imagina você ir numa missão sabendo já qual é o seu destino, né? Porque lá é sentença de morte. Então é você sair eita, essa luz aqui. É você sair para cumprir um propósito, já sabendo o que pode acontecer com você. Então imagina o que passa na cabeça dessas pessoas. Para mim, pode não ter coragem. Muitas dessas pessoas às vezes não têm coragem, elas vão com medo mesmo. Mas elas têm temor a Deus e submissão, que é o mais importante. Algumas devem ter sim coragem, ser aquelas realmente entregues para Jesus, né? Vou viver tudo para Jesus. Mas algumas vão sendo indo completamente debaixo da mão de Deus para cumprir esse propósito. Indo sabendo que pode morrer, que vai morrer, né? Porque se ele realmente pregar o evangelho lá, não tem para onde correr, né? É morte mesmo. E essas pessoas existem hoje em dia. Esse evangelho ele é pregado hoje em dia. Existem missionários assim, né, que vão para lá para pregar. Então, para mim, ela está vivendo um evangelho de ousadia. Às vezes o que Deus mandou ela ir fazer lá pode ter sido falar um Jesus te ama, Deus está com você, um abraço, entendeu? Deus tem propósito na sua vida. Então, às vezes o que ela foi para lá, o que Deus mandou ela fazer, foi justamente viver o simples, só que a sentença que vai acontecer com essa pessoa, sentença assim, né, do homem e de Deus, essa pessoa, ela está juntando tesouros nos céus, né, vivendo o evangelho dessa forma, dando esse sim, porque Deus ele vai falar que a gente tem que se preocupar em acumular tesouros no céu, né, não aqui na terra. E quando a gente cumpre a vontade de Deus, a gente começa a acumular tesouros lá. E imagina, reflita assim, o que passa na cabeça dessas pessoas. Pessoas que vão pregar e são decapitadas. Islamismo, tá certo? Islamismo. Não sei, é isso aí, o povo lá, o Islã. Eles assassinam os judeus, entendeu? Eu não sei se vocês lembram, numa época eu cheguei a ver alguns vídeos de uma fila assim, de judeus, todos eles ajoelhados, com um saco na cabeça, e ali eles foram decapitados, né? Então, imagina você receber uma coisa assim por pregar a palavra, ou apenas dizer que você acredita em Deus. Às vezes, o seu ato de ousadia é você dizer
eu acredito em Deus, entendeu? Nada mais. Às vezes para você vai ter que ter coragem, é só falar que você acredita em Deus. Se alguém estiver apontando uma arma na sua cabeça, não é algo simples você falar que você acredita em Deus? Só que olha como se torna pra gente, né, algo tão que exige tanto da gente, tanta coragem, quando a situação muda, né? Você falar que você acredita em Deus dentro da igreja é muito fácil. Você falar que você acredita em Deus na Coreia do Norte é algo completamente diferente. Então, você precisa ter coragem. Viver um evangelho com coragem. E isso é só submissão a Deus, gente. Ter coragem no evangelho, que é o que eu estou querendo passar para vocês, não é só uma escolha. A maioria das vezes pode sim ser uma escolha. Você viver essa ousadia. Só que a maioria das vezes não. A maioria das vezes tem que ser submissão a Deus. Mas vai ser o seu ato de ousadia. Entendeu? Viver um evangelho com ousadia. Viver um evangelho sabendo que você precisa cumprir aquilo. Que tem pessoas que precisam desse seu ato de coragem. Então, é importante você viver esse evangelho assim. A Vitória, uma vez, na célula, ela perguntou pra gente o que a Babilônia nos proporciona de bom. No caso, a Babilônia, gente, seria o mundo hoje em dia, né? O que a Babilônia nos proporciona de bom? A gente ficou pensando, tempão, porque sendo o mundo, o que o mundo tem de bom pra gente? Nada, né? Assim, olhando assim, pra nos oferecer, eles não têm nada de bom. Só que o lado da pergunta era outro. Não era o que o mundo tem para nos proporcionar de bom, né? O que a Babilônia nos proporciona de bom. Mas sim, o que a gente pode... Qual é a oportunidade, né, que a Babilônia nos proporciona? Nesse caso, a resposta era a oportunidade de ganhar vidas e tempo de Deus para pregar. Então, na Babilônia, a gente tem a oportunidade no mundo, lá fora, a gente tem a oportunidade de ganhar vidas. Então, quando você está no mundo, você se depara com pessoas completamente perdidas, precisando de Jesus, você vai olhar e vai falar: o que eu tenho de bom aqui? Ganhar vidas, basicamente, entendeu? Então, é o mais importante ao se deparar com o mundo. Você tem que ir já com isso na cabeça. Eu tenho que ganhar vidas, entendeu? Eu tenho que ser uma carta de Cristo, uma carta lida de Cristo. Eu tenho que exercer o meu ministério. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não só esperar que Deus mande, gente, porque para mim, um evangelho de ousadia é você saber o que você já tem que fazer. Um evangelho de coragem é você chegar em algum lugar e saber que aquelas pessoas precisam ouvir de Deus, precisam ouvir de Cristo. Nunca vai ser ruim uma pessoa ouvir de Cristo, ouvir sobre a palavra de Deus. Então você não tem que esperar Deus se manifestar de todas as formas, aparecer na sua frente, mandar alguém falar para você ter que falar para alguém, né? Então é você chegar num ambiente, chegar num lugar, saber o que tem que ser feito e fazer, mesmo sem Deus falar nada. Só que o mais importante, gente, é ter uma vida com Deus. Se você não tiver uma vida com Deus, uma vida justa, como a palavra vai falar em vários momentos, o justo viverá para sempre, o justo, a oração do justo tem muito poder, então é sempre o justo certo, a pessoa que busca viver a justiça de Deus, agradar a Deus. Essa pessoa, ela é a pessoa que Jesus fala que conseguirá fazer grandes coisas, né? E até maiores que as dele. Então não é só você chegar de qualquer jeito, viver uma vida completamente errada e tentar também viver o evangelho que vai dar certo, porque você pode se dar muito mal. Você chegar em alguém que está endemoniado, por exemplo, o diabo vai te envergonhar, entendeu? Ele vai se manifestar ali e vai começar a falar as coisas que você faz. Se você é uma pessoa que rouba, uma pessoa que mente, uma pessoa que adultera, uma pessoa que fornica, o que for, o que Deus reprova. Se é uma pessoa que não está vivendo uma vida íntegra com Cristo, você vai ser envergonhado. E Deus ele vai permitir, porque você está no erro, né? Então não é só você se achar o bambambam, querer viver o Evangelho e não querer viver o Evangelho também com Deus, né? O seu Evangelho com Deus, que é o que Ele ministra para você. Não é só você ministrar, mas é sobre você ser ministrado. É sobre você viver aquilo que você fala. Eu não posso chegar aqui em cima e pregar algo que eu não busco viver com Deus. Eu posso sim pregar aquilo que eu tento, né, viver com Deus. Eu não preciso estar ao certo, igual aqui, palavra para ousadia. Eu preciso ser o mais corajoso para pregar. Mas eu tenho que entender que eu preciso
não posso chegar para vocês e só falar assim, vivam isso. E eu ser a pessoa mais covarde que tem, entendeu? A que mais diz não para Deus. Eu não posso. Eu tenho que ser uma pessoa que busca viver aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, para que eu não seja envergonhado. Por Deus mesmo, entendeu? Que Deus permita essa vergonha. Abram em 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, versículo 2. É só para deixar enfatizado aqui sobre sermos cartas, né? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então olha que lindo esse versículo, gente. Imagina você escutar isso de alguém. Muita gente tem essa oportunidade, né, de ouvir, nossa, eu vejo Deus em você. Muita gente, quando você vive, realmente você é uma carta lida de Cristo, que as pessoas olham para você e enxergam Cristo. É muito bom, gente. Eu já ouvi isso e é maravilhoso, sabe? A pessoa chegar e falar, caramba, eu vejo Deus em você. Eu vejo Cristo na sua vida. E ainda mais se for alguém que não é do mundo, sabe? Então realmente você vê que você está sendo imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Jesus. Então que o nosso prazer venha a ser esse. Não para a glória. Porque quando você se alegra em manifestar Jesus, em que as pessoas vejam Jesus, é uma alegria de que você está conseguindo fazer com que ele seja lembrado naquele ambiente, na vida daquela pessoa, e é uma confirmação de que você está vivendo o Evangelho, né? Que você está sendo um pequeno Cristo aqui na Terra. Então é muito bom, a gente tem que buscar ouvir isso, ter esse prazer, é maravilhoso, gente. Pregar na família, para mim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis do que pregar para uma pessoa desconhecida. Porque pregar para sua família é você pregar para alguém que já conhece os seus erros. Então, você sabe que aquelas pessoas, ela já viu o seu pior, sabe? Ela já viu quando você já esteve na pior, quando você não estava manifestando Cristo, ela conheceu você dessa forma. Então, dá um certo... É difícil, né, você pregar por causa disso. Alguns não vão querer escutar, alguns da sua casa, justamente por já terem te conhecido, às vezes antes de você se converter, ou até mesmo depois da conversão. Nós não somos perfeitos, né? Então a gente erra. Então você errou dentro de casa, aquela pessoa pode trazer de volta, né, para te lembrar que você não tem autoridade para falar sobre aquilo, que você talvez não seja exemplo. Então eu acho que a dificuldade de pregar para a família seja essa, assim, eles já conhecerem, né, o seu passado, ou conhecerem os seus erros. Só que o nosso primeiro ministério tem que ser a nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Porque se você não consegue ganhar a sua família, como que você vai ganhar alguém? Você não consegue ganhar alguém que você já conhece, que convive com você, como você vai ganhar alguém que você não conhece? Sabe, deveria ser mais fácil ganhar alguém da família, porque você sabe o que aquela pessoa talvez esteja precisando, né? Você sabe exatamente o que você pode falar para ela da parte de Deus, porque você sabe qual que é a fraqueza, sabe qual que é a necessidade. Então, deveria ser mais fácil do que pregar para alguém desconhecido, né?
Só que é difícil, não é fácil. Só que o nosso primeiro ministério tem que ser a nossa família. A gente tem que querer evangelizar a nossa família, porque quem é que não quer ter toda a família salva, né? É o meu desejo. Lá em casa, só falta o meu pai. Mas eu oro muito por causa disso, pra isso. E eu creio que um dia, eu e minha casa toda serviremos ao Senhor. Então, quando eu vou orar para Deus, eu falo, Pai, só falta o meu pai. E eu creio que eu vou viver esse versículo, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que um dia, todos nós teremos esse desejo. Eu sei que um dia o meu pai vai falar isso, entendeu? Que ele e a casa dele servem ao Senhor. Então, quando eu oro com fé, que um dia essa palavra vai se cumprir sobre a vida da minha família. E existem processos. Não quer dizer, gente, que, por exemplo, no momento, meu pai ainda não é ganho para Cristo, mas eu sei que Deus, no momento dele, no tempo dele, ele vai fazer, entendeu? Ele vai operar. Ele faz pequenas coisas, ele vai mudando o coração de pedra, ele vai quebrando, ele vai colocando um coração de carne, né? Vai amolecendo esse coração, quebrando muralhas que foram estabelecidas na cabeça da pessoa quando ela era criança, né? Porque a gente cresce, às vezes, numa cultura, com coisas que a nossa família nos ensinou, né? E Cristo, ele vem, ele quebra tudo isso e constrói uma nova identidade, né? Aliás, faz aparecer, surgir a identidade verdadeira. Então a gente tem que desejar ganhar a nossa família e saber que antes da gente querer ganhar as pessoas lá fora, querer viver um evangelho, né, fora da igreja ou fora de casa, a gente tem que querer viver em casa, na simplicidade. Porque a partir do momento que você sabe que a sua casa é um ministério, você sabe e você quer ganhar a sua casa, você precisa ter um comportamento. Você não vai ganhar a sua família de qualquer jeito, sendo uma pessoa ruim, uma pessoa que não dá exemplo, uma pessoa que não honra os pais, por exemplo, né? Então, quando você quer ganhar a sua família, exige um comportamento seu. Assim é com qualquer pessoa que você quer ganhar, né? Só que pessoas lá fora, elas não conseguem saber realmente, verdadeiramente quem nós somos, né? Só aquilo que a gente passa. Por isso que eu falo que dentro de casa é muito difícil. Só que o que acontece, gente? Trazendo aqui para o tema da palavra, um evangelho de ousadia, às vezes na sua casa está um caos estabelecido. E a única coisa que você precisa fazer é se levantar com uma oração que talvez ninguém precise escutar, só você e Deus. Só que às vezes a gente está tanto no conforto, sabe, que a gente não abre um jejum, a gente não faz uma oração, a gente fica nesse conforto, entendeu? O caos está estabelecido na sua casa, não tem paz, e você não faz uma oração com fé, pedindo a paz, para que a paz reine na sua casa, né? Então é esse ato de se levantar, sabe? De ver que está errado e você querer fazer, de ter coragem para pedir, de ter coragem às vezes para falar, porque às vezes você precisa se levantar assim na sua casa, no meio de todos, para falar, entendeu? Para pregar a palavra e falar, não é desse jeito, não é dessa forma. É assim que Deus quer, é assim que Deus pede para a gente fazer, entendeu? Se você fizer dessa forma, Deus, ele vai te ajudar. Então, às vezes na nossa casa a gente precisa disso. Eu digo porque eu às vezes já tive vergonha de pregar a palavra, e eu falar, não, tenha fé, a palavra nos dá esse, como posso dizer, nos pede, né, para ter fé, para se acalmar, para acreditar que Deus está no controle. A palavra pede isso. Então, às vezes eu já tive vergonha de falar isso para minha família. Às vezes chegar para minha mãe, entendeu? Eu tava com muitos problemas, eu falar, calma, Deus vai resolver, entendeu? Deus, ele vai acalmar o teu coração. Ora, pede para Deus. Eu já tive vergonha. Hoje em dia não mais, mas eu já tive vergonha, entendeu? Eu preferia estar no meu conforto, não queria, como eu posso dizer, me expor, né? Que me expor assim, porque tinha medo de falar e não ser bem entendido, né? Então, às vezes você tem que falar, às vezes a pessoa não vai compreender o que você está falando, vai te responder com ignorância, mas você precisa falar, entendeu? E a nossa família, ela tem que ser a nossa prioridade, antes da gente ganhar qualquer vida, antes da gente querer ser Cristo para qualquer pessoa, né? A gente tem que ser cristão
na nossa família. Até porque nós teremos descendentes, né? Então a gente precisa aprender a ser um bom filho, um bom irmão, para futuramente também ser um bom pai, entendeu? Um bom tio, que for um bom primo. Para nossa casa, a gente tem que aprender a ser, para que a gente consiga ser lá fora. Entendeu? Tem gente que não consegue amar um parente da própria família. Então, como que uma pessoa não consegue amar a sua família e vai amar a Deus, né? Assim como foi dito aqui no início, que a palavra fala que se você não consegue amar quem te odeia, como que você vai amar a Deus? Aqui em Lucas 14 vai falar: ora, ia com ele uma grande multidão. Voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só, se você não está disposto a ir contra, às vezes, um pensamento da sua família, porque você vai aborrecer algum parente, a palavra fala que você não pode ser discípulo. Entendeu? Jesus vai falar que não pode ser discípulo dele. Às vezes uma oração com fé e ousadia, declarando cura, luz sobre as trevas, será o suficiente. Tiago 5:16, na parte B, vai falar: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a nossa oração, ela tem o poder, Deus tem o poder através da nossa oração, de curar, de libertar. A gente só precisa querer declarar o nome dele sobre a situação, declarar sobre a vida de alguém. As nossas orações, elas são poderosas. E tem oração que fica aqui, tipo, você morre e a sua oração continua aqui. Entendeu? Sendo filho de Deus, cumprindo a sua oração. Então a nossa oração, ela tem muito poder. O que você pede para Deus tem muita importância para Ele, entendeu? Só que a gente tem que pedir com fé. Às vezes pregar também para um amigo, gente, exortar um amigo, é muito importante. Porque às vezes você não quer perder a amizade, né, dessa pessoa e você precisa exortar ela. Essa pessoa está vivendo no erro e você precisa ter essa coragem de chegar para essa pessoa e falar: não, você está fazendo errado, entendeu? Mesmo aquela pessoa podendo ficar com raiva de você. Então é muito importante você querer cumprir a palavra de Deus, querer viver o Evangelho, porque ao exortar alguém, você está vivendo o Evangelho. Então, tudo que você faz em prol do reino, em prol de vidas e no nome de Cristo, você está vivendo o Evangelho. Então é preciso exortar. Em Provérbios 27:17, vai falar que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Entendeu? Então a gente precisa, às vezes, exortar nossos amigos. Não é fácil, mas a gente precisa ter coragem, porque tem coisas que é difícil. Você precisa chegar e falar mesmo. Entendeu? Não apontar o erro, mas é falar como a palavra fala. A exortação, ela precisa ser dita, né, direta, só que ela é no sentido de querer mostrar para aquela pessoa que precisa ser mudado, entendeu? Não é você julgar, chegar com um julgamento, é você chegar com amor pelaquela vida e saber que ela está vivendo o erro e ela precisa sair daquilo. Então você tem que ter coragem de falar o erro dessa pessoa. Ousadia, gente, para mim é igual fé. Quando eu estava refletindo sobre essa palavra, para ter coragem, você precisa ter fé. Que ousadia é coragem, né? Você precisa ter fé para você ter coragem para viver isso no Evangelho, né? Viver as coisas que o Evangelho precisa de você. Então você precisa ter muita fé. E a palavra fala que a fé sem obra, ela é morta. Então não adianta só eu estar aqui na igreja e crer, entendeu? Eu preciso querer realmente viver algo, ter coisas que no Evangelho, né? Fazer a obra de Deus. E você viver na simplicidade do Evangelho, não só aqui dentro, mas lá fora, é você viver a obra de Deus, entendeu? E você precisa ter fé para isso. E para a gente viver tudo isso, é necessário o Espírito Santo, ele é fundamental. Ele é o mais importante, que é o Espírito Santo que vai te falar o que você deve fazer, é o Espírito Santo que vai te aconselhar, né? Se você precisar exortar alguém, como você vai aconselhar uma pessoa que talvez você não está vivendo aquilo que ela está vivendo, mas ela precisa ser exortada? É o Espírito Santo que vai estar exortando aquela pessoa, entendeu? Através da sua vida. Você só precisa ter esse ato de coragem e querer ser usado por ele. Em todos os momentos é isso, é a gente dizer sim para Deus.
para finalizar aqui, gente, a gente precisa saber que o inimigo ele vai tentar de todas as formas, né, parar a gente. Então a gente vai ficar cansado, às vezes Deus ele vai pedir, como eu falei, um abraço. Você precisando de um abraço, ele vai pedir para que você dê um abraço. Você estando cansado, ele vai querer que você, sei lá, vá na casa de uma pessoa e fale do Evangelho, entendeu? É você não querendo ver ninguém, você vai ter que estar ali numa multidão de pessoas falando algo, ou então aconselhando, né, essa pessoa. O Evangelho ele é sobre viver realmente com ousadia, com coragem, porque vai ter muitas situações que a gente vai estar destruído e a gente vai ter que estar fazendo Deus através da nossa vida, aliás, Deus através da nossa vida, reconstruir uma pessoa, sendo que a gente vai estar destruído, entendeu? Então é muito importante a gente dar esse sim para Deus, independente da situação. Agora aqui para finalizar, Isaías 40, é o último versículo, gente, eu já acabei. Abriram 40, 30, versículo 30. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Entendeu? Então, independente do que a gente estiver vivendo, se a gente esperar em Deus, a nossa fase vai passar, claro, porque tudo na nossa vida tem um propósito, e a gente confiar, a gente vai viver tudo isso daqui, né? Nós viveremos tudo isso, correremos e não vamos nos cansar. Lá em cima, no céu, onde a gente vai receber a nossa maior recompensa, onde a gente vai ter os nossos tesouros que a gente acumulou aqui na terra, é o que a gente vai ter, né, para recompensa de tudo que a gente fez aqui. Então é lá que a gente vai renovar nossas forças. A gente tem que buscar aqui na terra não viver o melhor para a nossa vida, mas o melhor para Deus. E às vezes o melhor para Deus não é no momento algo que nos dá conforto, mas algo que exija da gente coragem, entendeu? Eu quero fazer um hino, nós faremos, pode vir o pessoal aqui que eu chamei, que vai ministrar junto comigo essa canção. É uma canção muito linda, se vocês conhecerem, cantem, porque é literalmente um clamor a Deus. Todos nós faremos essa canção agora com fé, com coragem. Como eu falei, eu estou vivendo agora a ousadia de Deus porque minha voz está péssima, mas todos nós juntos faremos, porque é para agradar a Deus. E ao viver o Evangelho, a gente não tem que querer agradar as pessoas, a gente tem que fazer sabendo que a vontade de Deus está sendo cumprida e que eu estou agradando a Ele, né? Vamos cantar, gente, isso aí. Então, se puder acompanhar aí na letra, cante com a gente. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Ansiedade me sai agora
fazer. Se a gente declarar no nome dele, sabendo que tudo é feito para a honra e glória dele, para que ele cresça e que ele seja exaltado, isso tudo será feito da parte de Deus. Então, onde a gente estiver, se for necessário você se levantar, se você não estiver bem, assim como eu disse aqui na palavra, que a gente se levante, porque vidas precisam desse ato de coragem nossa. Amém? Vai pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz, sobre a família clama o santo nome de Jesus. Vai pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz, sobre a tua família clama o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. E ao teu nome clamarei. No meio das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és teu, pois eu sou teu, e tu és teu. Eis-me aqui, em ti estou, em ti eu sou teu, e tu és meu. Eis-me aqui, em ti eu sou teu, e tu és a ti, Senhor, bendita a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, faz em o teu querer. Agradeço a minha oportunidade. Essa pregação falando sobre ter ousadia, né, em cumprir o chamado. Às vezes a gente tem medo de cumprir o chamado, porque amar é perigoso. Todos que desejam